A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 29. Escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. Então, Moisés usa o verbo escute, ouça, preste atenção. Hoje a gente diria, fique esperto, fica ligado. Era muito sério o que ele estava falando. Por isso que ele começa, escute, Israel, presta atenção. Vocês vão passar o Jordão e vão tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês. Cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. 2. Um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim, vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Então, nós que estamos estudando desde Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, sabemos que os Anaquins eram os gigantes, os filhos dos gigantes, os homens altos, grandes, de pescoço comprido. E esses gigantes meteram medo nos 10 espias, que fizeram aquele relatório maldito, maligno, negativo, infamando, difamando a terra que o Senhor havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Então, Moisés está relembrando. Sim, é verdade. Há gigantes, há inimigos, mas Deus é mais poderoso. O teu Deus, ele é fogo consumidor. Tu vê uma expressão, né? Quando a gente quer dizer que alguma pessoa é forte, tem personalidade forte, tem autoridade, a gente diz, é fogo. Pois bem, ele está dizendo que Deus é fogo. Nós sabemos que esse Deus é fogo consumidor. É santo, é poderoso, é todo poderoso. O inimigo tem altura, tem grandeza, tem poder, mas o teu Deus, o nosso Deus, é muito mais alto, é muito mais poderoso, é muito maior. O tamanho do inimigo não deve ser o que nos perturba. Nós devemos nos firmar a nossa fé no tamanho do nosso Deus. As pessoas dizem, eu não tenho um grande problema, eu tenho um grande Deus. Então é mais ou menos isso que Moisés está falando para o povo. Ah, os inimigos são grandes, são altos, são gigantes, mas o Deus de vocês, o Deus que tirou vocês do Egito, o Deus que sustentou vocês no deserto, esse sim é grande. Esse sim é poderoso. E isso é fé. O que a gente viu em Hebreus, no capítulo 11, nos heróis da fé, né? Na galeria da fé? Homens e mulheres que tiveram fé. Tudo que eles venceram era porque Deus estava com eles. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pediu e mais do que a gente pensou. Esse é o nosso Deus.
Nós não somos limitados pelas circunstâncias, nem pelos inimigos. Nós somos limitados pela nossa fé em Deus. O que vai garantir o sucesso, a vitória, é o quanto de fé tu tem no teu Deus. É isso que limita. Porque Deus, ele se agrada de quem tem fé, de quem acredita, de quem é fiel a ele. Porque sem fé em Deus é impossível agradar a Deus. E quem se aproxima de Deus tem que ter fé, tem que acreditar. Então, o que ia assim determinar o sucesso ou o fracasso, a vitória ou a derrota, era a fé que Israel teria que ter em Deus. 4. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra, pelo que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Tu entendeu este versículo? Não é pela justiça de Israel, mas pela maldade das nações. Não é pela bondade de Israel, é pela perversidade das nações. O que eles plantaram, eles iriam colher, porque Deus é justo, Deus é fiel. Então, Deus está deixando claro, não é por causa da justiça do povo de Israel, e sim por causa da maldade dessas nações. É por isso que o Senhor está expulsando. E isso a gente falou quando estudamos os significados, as origens dos povos, daquelas 7 nações, e algumas aparentemente não justificariam ser destruídas só pelo significado. E aí a gente viu o quê? Que todas elas eram tentação para Israel. Todas elas eram um laço, uma cilada, uma armadilha, um principado, uma potestade, um pecado. E então é a demonstração, a representação do mal. É a maldade que cada uma dessas nações executou diante do Senhor. E por isso estão sendo julgadas, castigadas, punidas, expulsas. 5. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas. E também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu havia dito para vocês que esses pais eram os patriarcas. Então aqui repete, Abraão, Isaque e Jacó como pais. Porque a gente tem que lembrar que os pais dessa geração que está ouvindo isso morreram no deserto. Tentaram, provocaram, iraram ao Senhor ao ponto da sua sepultura serem o deserto. Então, quando a tradução, a versão bíblica fala pais, não são os pais desse povo, mas são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, o que Deus está dizendo aqui? Ó? Eu dei a minha palavra. Eu falei para Abraão. Eu prometi. Eu fiz um pacto, uma aliança. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Não é porque Israel é reta, é justa diante de Deus. É isso que Deus está ressaltando. E isso também vale para nós. Nós não somos salvos por causa das nossas boas obras, boas ações, ou por causa da nossa boa família, do nosso nome. Não. É graça, é favor imerecido.
Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo sangue puro, inocente, imaculado de Jesus que nos purifica de todo pecado, que perdoa, que apaga. Isso é graça, é dom de Deus. Não vem de vós, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que fez algo bom para merecer a salvação. 6. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá essa boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembre-se e não se esqueçam. Lembra que eu falava? Lembre-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor a ira que o Senhor ficou irado com vocês ao ponto de querer destruí-los. Lembra que isso é Moisés recapitulando, contando para a nova geração, a geração que vai adentrar na terra prometida. Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. Então aqui nós temos uma menção ao Senhor Jesus. Por quê? Porque Moisés é um tipo do Senhor Jesus. A figura, o personagem, a obra, o ministério, o serviço, a vida de Moisés aponta para o Senhor Jesus. Então, quando ele ficou 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, é uma referência ao Senhor Jesus, que para ser tentado em tudo, né? De todas as formas, ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Sim, sem comer pão, sem beber água, em jejum, para vencer, para ser exemplo para cada um de nós, de que tu tem liberdade, tu tem direito de escolha, tu tem livre-arbítrio, tu pode dizer não. Mas para que tu consiga dizer não, tu tem que ter o Espírito Santo de Deus para dizer não para a carne, dizer não para o tentador, dizer não para as circunstâncias, dizer não para o mundo. O Senhor Jesus disse não. Ele não caiu em tentação e nos ensinou a orar, né? O Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Então aqui é uma referência clara de Moisés, mas que aponta para o Senhor Jesus. 10. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Aqui, quando fala dedo de Deus, eu falei para vocês quando a gente estudou o Evangelho de João, naquele episódio da mulher adúltera, que o Senhor Jesus estava escrevendo na areia com o dedo de Deus, né? Jesus é Deus e estava escrevendo na areia. Então é isso que é maravilhoso na palavra de Deus. Tu tá lendo em João a história da mulher adúltera e tem essa, vamos dizer assim, essa pérola. Jesus escrevia com o dedo na areia. E aqui está dizendo que as tábuas de pedra, as tábuas dos mandamentos, dos 10 mandamentos, foram escritas com o dedo de Deus. Nela estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, do meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levante-se,
Desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei. Fizeram uma imagem fundida para si. Do que o Senhor está falando? Do bezerro de ouro. Já estudamos, já tem vídeo no canal e agora Moisés está relembrando, porque isso foi uma coisa muito triste, muito dramática da história de Israel. Então, o que acontece? O povo teimou, provocou, desobedeceu, era rebelde, se corrompeu e adorou o bezerro de ouro. E tudo isso enfureceu a Deus. Deixou Deus irado, ao ponto de Deus querer destruir o povo. Então, Moisés está dizendo que eles devem se lembrar. No 7, lembre-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. E isso me lembra Apocalipse, que o Senhor Jesus fala para a igreja: lembra de onde tu caíste e te arrepende. Então, lembra do bezerro de ouro e fica com vergonha. Põe a mão na consciência, te humilha, vigia, presta atenção. Cada um de nós sabe onde caiu. Sabe da onde o Senhor Jesus nos levantou. Então, se tu lembrar, tu te humilhar e tu te arrepender, tu vai ser liberto, vai ser curado, tu vai aprender essa lição. Por isso que Moisés está dizendo: lembre-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. E o deserto é lugar de provação, de tentação, de tribulação, de humilhação. Se tu aceita a prova, tu vence. E é isso que Moisés está dizendo para esse povo. Lembram o que os pais de vocês aprontaram? Pois bem, não sejam iguais. Não façam como eles, que provocaram a ira do Senhor. 13. E o Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, e eis que ele é povo teimoso. Vocês viram quantas vezes teimoso? Na Bíblia mais antiga, na tradução mais antiga, diziam povo de dura cerviz. É teimosia, é rebeldia, é aquele que provoca, que irrita, que incomoda, que perturba, que murmura, sabe? Que leva o Senhor a se irar. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então Deus queria destruir o povo, porque ele não via futuro. E sim, de certa forma foi o que aconteceu, porque aquele povo todo morreu no deserto. 15. Então me virei e desci do monte que estava em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Porque eu estava com medo, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. Eu vou parar aqui um pouquinho. Tu escutar do homem que falava face a face com Deus, que ele estava com medo. Eu estava com medo por causa da ira e do furor. Isso quer dizer que o Senhor estava transtornado. O Senhor estava decidido a destruir o povo. E Moisés intercede. E Moisés ora. E ele se prostra para que Deus tenha misericórdia. E Deus ouviu Moisés.
E o que quer dizer isso? De novo, isso aponta para o Senhor Jesus, que intercede por nós, que é o mediador da aliança, que aplacou a ira de Deus. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Moisés fala isso aqui após a morte de Arão. E aí eu penso, isso é eu pensando, que isso é um respeito, uma honra para que a autoridade de Arão não fosse maculada. Porque no relato original nós não temos conhecimento desse fato. E agora, na recapitulação, né, no resumo, na narração em primeira pessoa, no Deuteronômio, né, Moisés confidencia que também orou por Arão, porque o Senhor estava irado com Arão e também queria destruí-lo. E quando a gente estudou, a gente viu que em nenhum momento é falado isso. Então tu tem que ler a Bíblia para ter o entendimento completo. Porque se Deus queria destruir Arão, era porque Arão tinha pecado. Se Deus queria destruir, porque Deus estava irado contra Arão. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. E a gente lembra que ele fez os idólatras beberem aquela água com o pó do bezerro, isso a gente também estudou. Então aqui a gente está vendo que as obras das trevas, elas têm que ser queimadas, esmagadas, moídas, desfeitas e jogadas fora. Quando tu tem algo mal, condenado, amaldiçoado, idólatra, algo que representa, simboliza ou relembra as trevas, o mal, o pecado, seja na tua casa, na tua vida, na tua mente, isso tem que ser desfeito em nome de Jesus. Olha quantas obras, atitudes, ações têm que ser feitas. Vocês prestaram atenção? Queimar, esmagar, moer, desfazer, jogar fora. E ainda depois fala, ó, na água que descia do monte. Viram? Que forte. 22. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavaá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Vamos relembrar Taberá, incêndio, chamas ardentes. Massá, provocação, tentação, acusação. Quibrote Atavá, sepultura do desejo, sepulcro da cobiça. Eles morreram. Lembra que queriam carne? 20, né? Não, 23. Também quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, dizendo, vão e tomem posse da terra que lhes dei, vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor, seu Deus, e não creram, nem obedeceram a sua voz. Cades Barneia, o lugar santo, sagrado, consagrado. Então, tu tá na presença de Deus, na presença do santo, e ele te dá uma ordem, e tu desobedece, e tu duvida. Foi isso que aconteceu. O Senhor disse, vão e tomem posse da terra, e eles se rebelaram contra o mandado do Senhor. 24. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde o dia em que eu os conheci. Então, rebeldia, rebelião, para Deus, é abominação, é o pecado da feitiçaria, a idolatria, o orgulho, a arrogância, todos esses pecados para Deus são dignos, passíveis de morte, de condenação, de destruição. E Moisés está dizendo que esse povo, desde o início, era rebelde. 25. Assim fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês.
Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te, lembra-te, lembra-te. Eu tô repetindo porque eu imagino a intercessão de Moisés. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Eu falei 3 vezes porque lembra de Abraão, lembra de Isaque e lembra de Jacó. Não olha para esse povo, não olha para essa rebeldia, para essa teimosia. Lembra de Abraão, lembra de Isaque, lembra de Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido. E por odiá-los, tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com o teu grande poder e com o braço estendido. Então, Moisés relembra Abraão, Isaque e Jacó, assim como nós, aqui em Deuteronômio, devemos lembrar tudo que a gente leu e estudou em Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Não é esse povo agora que vai jogar tudo fora, né? Não é esse povo teimoso e rebelde que vai desfazer a aliança, a promessa, o pacto que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Deus não desiste de nós. Deus não desiste do povo. Deus não desiste daquele que é doente, daquele que é difícil, daquele que é doido, louco, sabe? Perdido. Não. Deus ama. Deus amou o mundo que deu o seu filho. Jesus não desistiu de Judas. Ou tu acha que Jesus não sabia quem era Judas? Ele ainda deu o encargo de tesoureiro para Judas para ver se ele se erguia, se ele aprendia, né? O trabalho enaltece, enobrece, exalta, dignifica, melhora a pessoa. Não adiantou. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus ceou com Judas e ainda, depois de tudo, chamou Judas de amigo. Quando Judas o beijou, ele disse amigo. Então, assim como Deus não desistiu de Israel, Ele não desiste de ti, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de nós. Deus nos ama, Deus nos salva, Deus nos cura, nos liberta, nos santifica, nos abençoa. Nunca pensa mal de Deus. Quem quer que a gente pense mal de Deus é o inimigo. Deus nos ama, nos perdoa e nos abençoa. Mas Ele não tolera, não suporta a rebeldia, a rebelião, a teimosia, a desobediência. Isso é que Deus odeia. Para Deus, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Os feiticeiros tinham que ser mortos. Porque os feiticeiros, eles invocam os demônios, os espíritos malignos. Eles querem enganar, prender as pessoas, eles querem fazer com que as pessoas não cheguem ao conhecimento da verdade. E para Deus, a rebeldia, a rebelião, a teimosia é como o pecado da feitiçaria. A arrogância, a soberba, a vaidade, o orgulho é idolatria. É tu colocar o teu eu acima de Deus. E Deus destrói essas pessoas. Assim como Saul, que foi o primeiro rei de Israel, foi rejeitado por Deus. Então, não peca. Não te afasta. Não desobedece. Não te exalta, não te engrandece. Não. É o que ele está dizendo para o povo. Não siga os maus exemplos dos pais de vocês que morreram no deserto, que murmuraram. Deus não desiste de ti, Deus não desiste de nós, Deus nos ama, mas Ele quer obediência. Ele quer um coração ensinável. A gente deve se humilhar na presença de Deus.
A gente deve amar a Deus acima de todas as coisas. Estudar a sua palavra para saber exatamente o que Ele quer que nós venhamos a fazer. A melhor forma de obedecer a Deus é ler, meditar, estudar a sua palavra. Saber o que a Bíblia diz.